E vem conferir a crítica do filme A Fantástica Fábrica de Chocolate. Em 1971 chegava nos cinemas um filme que se tornaria um clássico do cinema, que é A Fantástica Fábrica de Chocolate. E eu estou aproveitando que na semana da publicação desse vídeo está chegando nos cinemas o filme Wonka, que é uma nova versão, uma nova visão dessa história, para poder trazer a crítica desse clássico. E com isso eu resolvi revisitar esse filme para ver se ele continua bom hoje em dia. Porque eu lembro que quando eu era pequeno e assisti ele pela primeira vez, eu gostei do filme, apesar do filme não ser da minha época. Por exemplo, a outra Fantástica Fábrica de Chocolate, a do Tim Burton, ela fez mais parte da minha vida do que essa, mas é um clássico que eu resolvi revisitar por causa desse novo filme. E o filme tem coisas muito boas e coisas muito negativas. É um filme que continua muito bom, mas hoje eu vejo muito mais coisas negativas do que positivas da primeira vez que eu vi. Começando pelo começo do filme. Os primeiros 40 minutos de filme, ele se passa fora da Fantástica Fábrica de Chocolate, da fábrica de chocolate do Willy Wonka. E isso quer dizer que Gene Wilder, que é o ator que vive o Willy Wonka, ele não está presente no filme. E aí eu vejo como um primeiro problema. Ele tem coisas boas nessa primeira parte, esses 40 minutos, mas a alma do filme fica pelo ator Gene Wilder. A forma como ele dá vida ao Willy Wonka, a forma como ele dá camadas pro personagem, a forma como a Fantástica Fábrica de Chocolate como um todo faz com que o filme tenha uma vida nova, faz com que o filme seja esse clássico que ele é hoje. Esses primeiros 40 minutos, eles resolvem ir para um outro caminho, para um outro foco, que também é muito interessante, que seria explorar outras áreas até chegar na Fantástica Fábrica de Chocolate. Desde discussões super interessantes, como por exemplo, como o consumo abusivo pode destruir uma outra geração, como a parte dos chocolates pode ser um problema, como ele é um produto que pode ser nocivo para os jovens, e até uma crítica que é muito presente hoje em dia, que é a ideia da propaganda para um público mais infantil, como isso pode ser problemática. Esses primeiros 40 minutos, eles apresentam, trabalham e desenvolvem essa ideia de uma forma interessantíssima, muito boa, muito criativa, muito bem feita. Como eu falei, não é que as discussões estão jogadas em tela, elas estão realmente apresentadas e trabalhadas. Então, de novo, essa ideia do consumo abusivo, essa ideia de como propaganda para pessoas mais jovens e como isso influencia o mercado, como isso pode ser errado, são discussões que estão até hoje estão presentes nesse filme de 71 e estão muito bem presentes ali. Outra coisa que eles apresentam muito bem antes de chegar na fábrica de chocolate são quem são os 5 ganhadores do ticket dourado, que vão ter a honra de conhecer a fábrica, que vão ter a honra de conhecer o Willy Wonka. E isso também é interessante. E é interessante porque você consegue ver o perfil diferente de cada um. E aí entra numa outra discussão que vai ser mais explorada dentro da fábrica, que seria realmente a ideia de como cada um meio que até trabalha um pouco a ideia de um pecado capital, pode-se dizer assim. Não obviamente o Charlie em si, mas as outras crianças falam muito sobre isso, sobre a ganância, sobre o gula, sobre outras ideias que envolvem isso, e isso é interessante. O filme apresenta essas crianças, elas são muito diferentes, até em questão de visual, que faz com que a gente fique mais focado nessa ideia de a diferença de cada um, e como isso vai dentro da fábrica resolver cada um desses problemas. E a primeira cena do filme também é muito boa, as primeiras músicas que apresentam no filme são interessantes, a primeira em específico é um clássico que funciona muito bem. O problema pra mim não é esse ponto. Esse ponto em si funciona muito bem, como eu falei, tem boas discussões, bem apresentadas, bem trabalhadas, e também você tem personagens interessantes que a gente vai conhecendo um pouco mais. O problema que foi o que eu falei, esses 40 minutos iniciais, pra hoje em dia, eles já ficaram bem arrastados pra mim. Se as discussões são boas, são interessantes, se tem coisas boas pra gente conhecer mais sobre o Charlie e a família dele como um todo, por outro, eu acredito que esse começo um pouco mais arrastado, esse começo um pouco mais, que demora realmente para chegar no que a gente quer, acaba perdendo um pouco do que a gente realmente quer chegar, que é o Willy Wonka. E aí entra outro ponto, a falta da presença do Willy Wonka no filme como um todo. Porque nesses primeiros 40 minutos, que é mais da metade do filme, vale destacar, o filme tem 1h40. Ou seja, mais da metade você não tem o personagem em tela, você perde o impacto porque ele é a melhor coisa do filme. As discussões que ele apresenta quando ele aparece em tela, a forma como ele é bem representado em tela, tanto por causa que o Gene Wilder é um gênio, na forma como ele mostra o carisma do personagem, como mostra a loucura dele, você sente falta.
E aí, quando chega nos 40 minutos pra frente, o filme muda completamente e ele entra na parte do Willy Wonka dentro do filme. E aí, de novo, o Gene Wilder dá um show à parte. Ele consegue realmente mostrar a fantasia e a incrível mundo que existe dentro daquela fantástica fábrica de chocolate, desde o Oompa Loompa passando pelos cenários. E aí, outra coisa que eu gosto muito nesse filme e que mostra como às vezes você ter um cenário que é realmente mais real, passa uma vida melhor pro que tá acontecendo ali. Você consegue perceber que a câmera e a parte da direção, ela tem que trabalhar de uma forma diferente esse filme, mesmo a parte musical, como a parte realmente de como eles vão apresentando o lugar, porque eles têm que apresentar a magia, eles têm que apresentar aquele lugar real, mas aquele cenário poderia se parecer muito cenográfico, porque não tem nada de CGI ali, ou quase nada. Então a partir daí, quando você vê os cenários, como eles são feitos, a parte como é realmente a criatividade em cima daquilo, acaba funcionando muito bem. Você quer que aquele lugar é legal, você quer conhecer aquele lugar, você quer saber mais sobre aquilo, e aí entra na complexidade do personagem do Willy Wonka, que é um personagem interessante, complexo, que ele realmente passa a ideia de ele é maluco ou ele realmente sabe o que está acontecendo. Como, por exemplo, alguns momentos você acha que ele realmente é maluco, como a sequência do barco. Em outros momentos, quando uma criança faz algo errado, ele ironicamente parece que ele sabe o que vai acontecer, que ele não se importa porque a criança não está ouvindo ele, por ser mal criada, mostra que ele é são. Então essa discussão de o que é o personagem, mais profundo dele, também é muito interessante. As sequências musicais são empolgantes, a parte do filme quando entra de novo na Fantástica Fábrica de Chocolate é muito bom. O problema que essa parte também tem é que, de novo, eu acho que são muitas crianças, são muitos pais. E aí entra o problema de tem muito personagem para pouco momento dentro da fábrica. Tanto que o que eles resolveram fazer aqui dentro do filme? Dividir em blocos. Cada cenário novo que você entra, uma criança vai saindo de cena. E isso é uma forma mais para você realmente conseguir conduzir e trabalhar a criança em cada cenário. E isso acontece porque são muitas crianças e pouco tempo de realmente construir ela em tela. E aí chega pro problema do começo do filme. Você passa 40 minutos de filme apresentando as crianças, mostrando a diferença de cada uma. E quando chega na fábrica de chocolate, que é pra você realmente mostrar o que a gente quer, esse meio que passa muito rápido. Como, por exemplo, o August Gloop, que é um personagem que você perde um tempo conhecendo ele e ele sai rapidamente de tela quando entra na fábrica de chocolate. Então, tem esse problema. O filme tem esse problema de equilíbrio em alguns pontos. Claro, ele é um clássico por causa da sequência dentro da fábrica, pela magia, pelo ótimo atuação do Gene Wilder. Mas é aquele filme que ele oscila muito. Eu já gostei, acho que esse filme ele funcionaria melhor numa outra época, talvez. Porque em alguns pontos eu acho que ele realmente não funciona bem. Até uma sequência musical ou outra eu tiraria do filme, que eu acho que não entra tão bem. Um exemplo bom é a sequência onde o Charlie acaba voando tomando um refrigerante. Essa sequência, pra mim, ela poderia facilmente ser cortada. Ela poderia gerar um aprendizado, mas o aprendizado não é tão forte assim. Então, no fim, pra mim, esse acaba sendo um problema. No fim, continua sendo um filme clássico, eu continuo gostando dele, dá pra assistir ainda muito bem, mas já tem várias coisas, como eu falei, que antigamente eu não via e hoje eu já vejo como muito negativo. Concluindo, a Fantástica Fábrica de Chocolate de 1971 tem boas discussões que funcionam muito bem até hoje em dia, mas o começo, se ele tem coisas muito positivas, ele também tem um lado muito negativo. Na Fábrica de Chocolate em si, quando a gente chega na Fábrica de Chocolate, ele tem uma alma e um espírito que é o Gene Wilder como Willy Wonka. Ele faz muito bem o papel dele, as músicas funcionam bem na boca dele, ele tem um bom complexo de personagem que faz com que você possa fazer um estudo de personagem todo em cima dele. No fim, é um filme que ele não se tornou um clássico à toa, ele continua sendo muito bom, mas como eu falei, eu já vejo muito mais pontos negativos do que as primeiras vezes que eu vi o filme. E por isso que eu fecho o filme A Fantástica Fábrica de Chocolate de 1971 com uma nota 7,5 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você acha do filme A Fantástica Fábrica de Chocolate de 1971? Que nota você daria para ela? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.